Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo continuaremos os estudos de resistência dos materiais na parte de torção. Hoje a gente está estudando torção, né? A gente, assim, né? Eu tô revisando o que eu estudei na época do meu curso de engenharia. E agora eu tô focando em revisar isso, né? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Eu só queria saber o que foi que aconteceu aqui, né? Porque isso é chato, não gosto. Ok, vambora, vamos começar. No vídeo passado, estávamos falando de transmissão de potência, né? Então, nós fizemos ali o cálculo, o desenvolvimento das equações, certo? Então, eixos, eles são usados para transmissão de potência, eles são um dos componentes mais utilizados para transmissão de potência, certo? Não tem transmissão de potência se não tiver algum eixo envolvido, certo? E a potência, ela geralmente varia no tempo, né? Então, o torque, de uma certa forma, vai variar também. A gente sabe que potência é trabalho por unidade de tempo e que o trabalho é o produto do torque pelo ângulo de rotação. Na verdade, o trabalho é o torque pelo ângulo de rotação. E aí a gente pode escrever a equação para esse eixo, sendo torque vezes a variação do ângulo de rotação no tempo, né? E aí a gente tem aqui que o torque ele é dado em Newton-metro, que o torque é uma força aplicada em um comprimento, durante um comprimento. Aí, e assim, essa é a fórmula de potência nominal, né? Torque vezes uma taxa, que geralmente é a velocidade, certo? Então temos radianos por segundo, que é a nossa frequência. Isso tudo multiplicado vai dar Newton metro por segundo, que é o watt, certo? Sabendo que uma rotação, a frequência, né? Ela é o que? Um ciclo por segundo, ela é hertz. Se eu converter essa frequência em frequência angular, certo? Eu tenho que 1 hertz é 2π radiano por segundo. Logo, ômega é igual a 2π f, certo? Então a potência é 2πf T de torque, certo? E aí eu vou transmitir essa potência por um eixo, certo? E agora que eu desenvolvi isso, eu conheço, né, a frequência de rotação e a potência. Então eu posso calcular o torque, certo? Só pegando essa equação e realocando os termos, certo? Beleza. Então, para o projeto de eixos, se faz necessário o conhecimento do torque envolvido.
Então a gente pode pegar aqui P igual a 2πf, frequência, né, linear, né? E é igual a T, que é o nosso torque. Logo, isso aqui vai ficar o que? T é P dividido por 2πf. Beleza. Agora a gente vai relacionar o que a gente viu antes, que é o que? As partes de estrutura, a parte estrutural com a parte de movimento, né? Porque a gente está lidando aqui com as forças que geram movimento, né? Um momento, né? E a gente vai relacionar isso com a parte estrutural do material. Então, se eu souber a tensão de cisalhamento admissível, eu posso determinar as dimensões do eixo. Que dimensões? Diâmetro, né? A sua seção transversal, certo? Só usando a fórmula de torção, certo? Lembrando que a gente está assumindo o comportamento do material linear elástico, certo? Então, uma vez conhecida a equação do torque e a tensão de cisalhamento admissível, é possível calcular a seção transversal desse eixo. Não é possível encontrar uma equação que determina, né, as dimensões da seção transversal. Certo? Beleza, lembrando, e esta é baseada na fórmula de torção e, né, no comportamento e na consideração de comportamento linear elástico do material e na consideração de que o material tem comportamento linear elástico.
Então, essa equação seria o quê? Momento polar de inércia, C, que é um raiozinho, né? Torque dividido pela tensão admissível de cisalhamento. Ok. Então, aí vamos definir aqui. O que nós temos? J. Não, peraí. Não precisa dar seta não. Onde J pode ser π sobre 2 vezes o raio à quarta, ou J pode ser π sobre 2 vezes raio externo à quarta menos raio interno à quarta. E esse caso aqui é para um tubo, certo? Então, para saber se o meu eixo cabe, se o projeto de eixo que eu estou trabalhando atende aos requisitos, eu preciso saber tensão de cisalhamento admissível, que geralmente é a propriedade do material, as capacidades do material, o torque envolvido, e aí você tem que saber as condições de operação dessa máquina, as capacidades do motor elétrico, motor a combustão. E aí você pode determinar a geometria desse eixo, certo? Então aqui é para eixo maciço e aqui para eixo tubular. Ok, encerramos aqui um tópico, certo? Que é o tópico transmissão de potência. Agora a gente vai para um outro tópico, que é o tópico... Qual é o tópico mesmo? Ângulo de torção. Eita, vamos lá para essa violência aqui. Pô, quantos capítulos, quantas páginas tem esse capítulo aqui? Meio grande, hein? Ok, aqui, deixa eu ver. Como é que tá o tamanho aqui? Ok, vai. Então, 5.4. Ângulo de torção. Beleza. Vamos lá, ângulo de torção. Interessante. Ok. Vamos lá. Ângulo de torção.
Beleza, agora a gente vai falar de ângulo de torção. O objetivo aqui é calcular o ângulo de torção da barra, sabendo que esse ângulo é baseado na diferença entre a deformação na extremidade, em uma extremidade, e a deformação na outra extremidade. Geralmente uma é fixa, a outra está submetida ao torque, e aí eu vejo o ângulo de rotação dessa em relação à extremidade fixa do eixo, ou a outra extremidade do eixo, né? Então é basicamente a diferença entre extremidades, certo? Por que isso é importante? Porque o projeto de eixos pode ter algumas restrições à quantidade de rotação ou torção, certo? E o ângulo de torção é uma das formas de definir isso. Então, sabendo que um eixo é projetado de forma a lidar com restrições de rotação ou torção, quando exposto a um torque, se faz necessário calcular o ângulo de torção. O ângulo de torção φ. Certo? A gente da engenharia tem que saber grego, tem que saber as letras gregas, que no caso é φ. Essa daqui, ó, φ. Certo? Beleza. Aí temos que calcular o ângulo φ. Ok. E esse cálculo é feito baseado na diferença entre as extremidades do eixo. Certo? Beleza. Então, percebe-se
que essa teoria... Não, vamos botar essa informação também ajuda na quantificação das reações nos eixos, né? Na quantificação das reações nos eixos, certo? Beleza. Aí a gente precisa lembrar que de algumas coisinhas. Um material homogêneo certo? Logo, ele é homogêneo e linear elástico. Certo? Beleza. Deformações induzidas pelas forças induzidas nos pontos de aplicação do torque são desprezíveis, são desconsideradas. Então, aqui outra condição, certo? Ok. E é o que a gente até viu no começo do capítulo, né? Gostei não. Beleza. Então, para esta análise, aplica-se um método das
seções. Beleza. Método das seções. Certo? Primeiramente, sim, tem uma outra consideração. Depois a gente escreve essa parte aqui. Considera-se um eixo com seção transversal variável ao longo do eixo, certo? Então ela varia axialmente. Beleza. Então a gente vai aplicar o método das seções. Então nós temos aqui um eixo com seção transversal variável. Como seria isso? Certo? Para o caso aqui, que é um exemplo puramente didático, o eixo ele vai ser razoavelmente cônico. Ele vai ser cônico. Então, temos aqui... Vamos desenhar ele na cor azulzinho. Por quê? Cônico. Vamos já ver. Temos aqui o nosso eixo. Aqui normalmente na metade. Pronto. Eita. Temos aqui o Z, Y e X, certo? Então o nosso eixo ele vai ser cônico, variável, certo? Eu vou pegar também, como ele é variável, eu vou analisá-lo pelo método das seções e aí eu vou admitir seções infinitesimais, disquinhos de espessura dx. Como seriam esses discos? Mais ou menos assim. Certo. Beleza. E esses disquinhos têm espessura dx. E aí eu vou ter que eles estão distantes da origem uma distância x, certo? Então eu vou ter, na extremidade eu vou ter um torque aplicado, um torque T1. Um pouco afastado da extremidade eu vou ter um torque T2. E
na origem eu vou ter um torque T3, certo? Beleza, então temos aqui o nosso material de análise, que obedece o que a gente definiu ali em cima, certo? Então utiliza-se o método das seções. Então o torque interno ele é resultante do que? De uma função de x, que é o comprimento axial, né? Comprimento do eixo. Então ele vai variar ao longo do comprimento do eixo. Beleza. Tá, aí vamos pegar esse disco, certo? Porque a gente precisa entender como é que esse torque vai variar. Então vamos pegar esse disco. Vamos desenhá-lo aqui, certo? Aí. Temos aqui o nosso disco. Ok. Tá. Agora a gente vai fazer aqui no disco o que a gente fez nos vídeos anteriores. Pegar e desenhar aquelas deformações. Então tem uma região aqui. Pegar uma região aqui. E eu tenho aquela deformação. Isso aqui pode apagar. Beleza. Certo? Então, aqui é o nosso centro. Deste centro, peraí. Sai o eixo. E a gente vai ter o torque, né? Só que aqui vai ser o que? T em função de x. Temos essa distância. Aqui será o que? Aqui. Então aqui embaixo nós também teremos um cubinho, um elemento.
certo? Aqui também vai ok. Aí, como a gente pode perceber, tem a deformação aqui. Que vai ter esse ângulo, é o nosso défi, o nosso ângulo de torção, certo? Então, o que nós temos aqui é ação importante aqui, como a gente definiu da outra vez, é Rho, e temos que daqui até aqui é C. Vamos só botar o Rho de outra cor. Preto, pronto, preto. Beleza. Aí aqui vamos pegar nossa caixinha, né, o nosso elemento, e analisá-lo. Nem fiz ele, vai para estar deformado. Peraí. Não deu certo. Então temos aqui o nosso elemento. Beleza, aqui é o nosso elemento. Daqui para cá o ângulo défi, esse ângulo é gama, e aqui nós vamos ter dx. Então essa é a situação quando a gente aplica o método das seções, certo? Essa é a situação. Então o torque ele vai variar ao longo de x. Certo? Torque varia ao longo da linha central do eixo.
E o que esse ângulo nos quer dizer? Certo? Porque como a gente desenhou aqui, né? Eu vou ter aqui o desvio, né? Tá aqui o desvio. Certo? Tá aqui o desvio. E esse é o desvio dφ. Essa é a distorção. Certo? Essa é a rotação relativa. Certo? Show. De uma face em relação à outra. E conforme visto nos desenhos, nas representações gráficas, o ângulo de torção é dado pela rotação relativa de uma face perante a outra. Ou seja, dessa face em relação a essa face. Certo? Tem uma face, elas estão girando, mas como eu tenho a variação do torque interno devido ao eixo, então faz isso aqui. Certo? Então, um elemento de material localizado em qualquer raio que esteja dentro de C, né, um raio arbitrário, que é ρ, certo? Vai sofrer uma deformação por cisalhamento gama. Então, um elemento material dentro de raio ρ, certo? Arbitrário ρ sofrerá uma deformação por cisalhamento gama. Gama, certo? E a gente viu lá atrás que gama e dφ são dados pela equação. Já tem uma equação, acho que a gente já pode pegar ela aqui, peraí. Aqui. Certo? A gente já viu lá atrás.
Não, Neandertal. Burro. Certo? Gama é igual a Rho deφ dx. A gente já viu logo no começo, né? Okay. Beleza. Então, se a gente tem elementos variáveis, a gente pode manipular essa equação aqui. Essa equação facilmente nos entregará que nosso ângulo de rotação, que é o que nós queremos, dφ, é igual a gama dx dividido por ρ. Temos uma boa oportunidade aí, certo? Porque a gente já sabe que a lei de Hooke para cisalhamento pode ser dada por pode-se aplicar a lei de Hooke na tensão de cisalhamento. Certo? Bom, se eu aplicar isso, eu vou ter que tal tensão de cisalhamento pode ser dado por G vezes gama. Acho até que a gente já viu isso. Mas a gente pode expressar isso em termos do torque. Certo? Por quê? Porque eu sei a deformação. Certo? Eu vou ter um material que se deforma devido ao torque. Certo? Então, o tal, em uma definição mais voltada para o torque, então descrevendo a tensão de cisalhamento em função pela fórmula da torção, obtém-se que é o que? Tal tensão de cisalhamento é nosso T em função de X, certo? Vezes ρ dividido por J. O J ele também vai variar em função de X, porque no nosso exemplo, certo? Temos aqui uma variação, certo? Logo, gama na deformação por cisalhamento será
certo? Eu vou pegar essas duas definições. Vamos escrever melhor aqui, certo? Então, sabendo que isso é igual a G gama, certo? Eu vou ter que a deformação por cisalhamento é o que? Torque em função de x vezes ρ dividido por j, né, em função de x, o momento polar de inércia, vezes g. G é o módulo, né? O módulo de elasticidade para cisalhamento, é isso. Módulo de elasticidade para o cisalhamento, certo? Constante nesse caso aqui, certo? Aí eu vou pegar essa equação, substituir na equação do ângulo. Subsequentemente, substitui-se a nova equação de deformação na equação do ângulo de torção. Isso vai nos dar o quê? Dφ será finalmente, ou quase finalmente, torque variável, momento polar de inércia variável, ambos em função de x, módulo de cisalhamento e dx. Aí a gente já sabe, né, gente? É meter a integral e ser feliz. Me dê papai. Isso aqui vai virar φ, que é igual a integral de 0 a t de t em função de x vezes t em função de x dx, j em função de x g, certo? E temos aí o ângulo de deformação devido à torção, certo? De uma extremidade em relação à outra, porque aqui tá de 0 a L, né? T não, imbecil. L, certo? Que é o comprimento total do eixo, certo? Então tá. Parâmetros. Certo? Escrever. Aqui são os parâmetros. Torque em uma posição X arbitrária ao longo do eixo, que é X, certo? Posição X, certo? Certo? Esse é o torque interno, certo? Dado pelo método das seções e pela equação de equilíbrio do momento aplicado em torno da linha central, que foi o que a gente viu, certo? J, momento polar de inércia, certo? Em uma posição arbitrária
x ao longo do eixo, certo? X ao longo do eixo. Momento de elasticidade do material, né? Que é a capacidade do material, certo? Momento não, imbecil. Módulo, meu Deus. Módulo de elasticidade ao cisalhamento. Eita, o analfabetismo tá começando. Propriedade o que? Do material, certo? Geralmente, no nosso caso, é constante, porque a gente assumiu, né? A gente assumiu que nosso material é linear, homogêneo. Então a gente pode dizer que é constante. Certo, senhores? Então é isso. Uma horinha de vídeo. E paramos aqui. Amanhã ou depois, seja lá quando esse vídeo sair, continuamos. Certo? Aqui a gente vai falar no próximo vídeo de já vou deixar aqui anotado o tópico: torque e área de seção transversal constante. Certo? Instantes. É isso. Ficamos por aqui. Então a gente viu hoje o ângulo do torque. E a gente viu que ele depende o quê? Da distância, do comprimento, do quão largo, do quão longo é esse eixo. Então a gente já pode entender aqui que eixos muito longos estão expostos a grandes deformações, certo? E também a gente pode ver também que a variação ali no raio, né, vai me dar também uma variação no torque, embora essa seja mais ligada ao comprimento do eixo. Por que o raio vai dar variação de deformação? Porque ele entra no cálculo do módulo do momento polar de inércia, certo? O material, onde que o material entra? O material entra na parte do módulo de cisalhamento, certo? Então eu tenho aí propriedade material, que a gente assume constante. Na realidade não é bem assim, mas para esse caso, a gente vai assumir isso. Eu vou ter ali seção transversal, que nesse caso é variável, porque eu vou ter um eixo que varia ao longo do comprimento, né? E é isso. Geometria, comprimento e material. Tá definido o ângulo de torção. Nos vemos no próximo estudo. Até lá.